Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para você que nesse ano de 2022 você precisa aprender uma coisa. Existe um total descolamento entre a fala e o mundo. A gente tem um costume de achar que só porque você está falando sobre uma coisa, aquela coisa existe dessa forma. Muito tempo atrás, os filósofos já tinham mostrado que, muitas das vezes, existe um total descolamento entre o que você fala e o que está lá no mundo. Você precisa entender isso. Por exemplo, na filosofia analítica eles explicam. Vou dar um exemplo simples para vocês. O unicórnio é muito bonito. Você entende isso. O unicórnio é muito bonito porque você tem uma definição do que é unicórnio. Mas você não encontra o unicórnio para mostrar. Esse unicórnio aqui é bonito. Essa frase ela faz sentido, mas ela não tem um referente no mundo. Quer ver outro exemplo? Que é dado pelo filósofo Gottlob Frege. O atual rei da França é calvo. Você fala assim, o atual rei da França é calvo. Você entendeu o que eu estou falando. Essa frase faz sentido, mas ela não tem referente. Porque não tem rei na França hoje. Não tem mais monarquia na França. Então, existem frases que têm sentido, mas não tem referente no mundo. Ela está só no mundo das ideias. Ela está só no âmbito que John Locke chama de essência nominal, não tem essência real. Assim, muitas das vezes as coisas que nós ouvimos no cenário midiático. Elas têm sentido, mas não têm referente. A fala está completamente descolada do que está lá no mundo. Quer ver? Todo mundo diz que o Brasil está numa situação muito difícil. Enquanto isso, a gente vai olhar o Brasil, a gente vê que muita coisa está melhorando, né? Apesar de uma fala constante que sempre monopoliza a virtude, dizendo que esse governo só consegue cometer erros, só fazer coisas erradas e só o governo anterior fazia coisa boa. Eles tentam monopolizar a virtude, mas não estão conseguindo, tentando aí trocar a gestão de qualquer forma. Mas se você compara o Brasil com outros países, você vai ver, por exemplo, que essa semana, falei para vocês aqui no canal, saiu o índice de desemprego, que veio quase com um único dígito, porque ele veio 10,5%. Um ano atrás, a taxa de desemprego era 14,8%, está 10,5%. Quase que veio 9%, quase que veio com um único dígito. E a gente vê que o país se destaca aí como o país que mais abriu vagas de trabalho em comparação com vários outros países diferentes. A gente olha aí, o Brasil está na frente, né, da Índia, da Argentina, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Itália, Turquia e por aí vai. O Brasil está com 10,5%. Uma diferença aí enorme do que você está vendo dos demais países, perfeito? E aí, o que a gente vê além disso? O que eles falam? Muita gente está trabalhando, porém está ganhando menos. Aí quando você vai ver, a realidade é que a massa salarial só está 5% abaixo do patamar antes da crise sanitária, tá? Mesmo assim, com um cenário de inflação acontecendo. Você olha a dívida bruta do governo, ela diminuiu muito mais rápido do que havia sido projetado pelos especialistas que fazem análise com o intestino e não com o cérebro. Antes da crise sanitária, essa dívida pública estava na faixa de 78% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante um ano. Depois de um forte crescimento esperado por causa da crise sanitária, dentro daquele auxílio emergencial que salvou o PIB do Brasil aí até 2040, a dívida ela volta aos patamares antes da crise sanitária, ok? Já está na mesma faixa, muito mais rápido do que havia sido imaginado. O Brasil tem um dos melhores desempenhos do mercado nesse ano de 2022. A nossa moeda, que todo mundo estava falando que era moeda tóxica, que era uma moeda... Cuidado com o real é uma moeda muito problemática. A nossa moeda foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar, enquanto a maioria das outras moedas perdeu valor. Entre as grandes bolsas internacionais, a do Brasil foi a única que entregou performance positiva. Isso tudo num ano de disputa pelo Executivo Nacional. Porque geralmente o que acontece na disputa pelo Executivo Nacional, nesses anos de instabilidade,
é que as pessoas lá de fora ficam com medo de botar dinheiro aqui no Brasil. Dessa forma, em geral, em anos de disputa pelo Executivo Nacional, a Bolsa ela tem uma performance ruim, porque sai mais dinheiro do que entra. Mas mesmo assim, num ano desse que todo mundo está falando de muitas instabilidades, que ninguém está querendo investir no Brasil, a Bolsa do Brasil foi a única que entregou performance positiva. As previsões e as projeções, na verdade, de crescimento do nosso produto interno bruto seguem sempre sendo aumentadas. No começo de 2022, quase nenhum economista falava que a gente teria alta. Ninguém falava, o Brasil vai ter 1% de alta e tal. Hoje, a projeção que está sendo falada ali, em média, é de 1,5%, com alguns especialistas um pouco mais com o pé no chão, falando em 2% nesse ano. Depois que a gente não pode esquecer que em 2021 tivemos um crescimento de 4,6%, enquanto em 2020, no ano que a crise sanitária pegou forte, todo mundo dizia que o Brasil ia cair 10%, caiu 4,1%, muito menos do que grandes potências internacionais. Além disso, a gente vê que o consumo de energia bateu recorde, né? Maior volume da série histórica, medida a partir de 2004. Ou seja, de 2004, pessoal, quase 20 anos atrás, 18 anos atrás, que a gente não tinha um consumo de energia desse tamanho. Sabe o que significa o consumo de energia maior? Não é porque fez muito calor, não. É porque a demanda teve um aumento de 1,2%, incentivada pelo consumo do comércio que aumentou. Ou seja, o comércio está consumindo mais luz, as indústrias estão consumindo mais luz. Aí está a grande diferença. E a gente não pode esquecer que nós passamos pela maior crise sanitária dos últimos 100 anos, né? E estamos diante da maior onda de inflação dos últimos 50 anos no mundo inteiro. Também é preciso lembrar que tivemos muitos anos aí de gestões anteriores com um PIB aí com a maior baixa na história, sem que houvesse qualquer crise de natureza mundial. Só teve depois em 2008, mas mesmo assim o negócio ficou muito complicado. Ou seja, quando você perceber que existe um total descolamento da fala com a realidade, você vai ter uma mente muito mais protegida. Eu sempre costumo aqui pegar autores que são marxistas e usar esses autores contra eles mesmos. Um deles é o Guy Debord, que escreveu o livro Sociedade do Espetáculo. E ele diz que a sociedade ela se transforma num grande espetáculo, como se fosse um grande teatro, uma grande encenação. É como se você vai ao teatro, você vê aquela peça de teatro e você sabe que aquilo ali é uma ficção, que aquilo não é verdade, né? Quando o cara fala, você é minha filha numa peça de teatro, você sabe que a mulher não é filha dele, é uma atriz. Só que esse espetáculo ele se transferiu para as coisas cotidianas. Hoje, o que você vê no jornal televisivo se transforma num grande espetáculo, né? Tanto que você vê até um cenário quase espiritual. Quando você olha o maior jornal televisivo do Brasil, você já percebeu que eles ficam num patamar acima, que tem assim o mundo atrás deles, que eles estão assim como se fosse acima do mundo, olhando o mundo de cima para baixo, com todas as telas, assim, centenas de telas passando todas as notícias ao mesmo tempo, dando a impressão o quê? Que eles monitoram tudo o que está acontecendo no mundo, que eles estão no Monte Olimpo e dali eles são deuses que têm acesso a todas as informações, por isso eles são oniscientes, e eles estão ali em cima das mesquinharias do mundo, monitorando tudo de cima, supervisionando e trazendo para você o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. Aí quando você tem um espírito lúcido, quando você tem essa noção do descolamento da fala com a realidade, você ouve essa frase, agora você vai saber o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. Aí você fala, mais importante para quem? Porque eu, por exemplo, eu gosto de filosofia, eu gosto de literatura, eu gosto de surf, eu gosto de música, eu gosto de um monte de coisa. As coisas que eu gosto não passam nesse telejornal. Então, mais importante para quem? Mais importante para aquele que está decidindo o que vai ser noticiado. E é claro que quando você decide o que vai ser noticiado e o que não vai ser noticiado, você está exercendo ali uma seleção sobre o que as pessoas vão falar e uma seleção sobre o que as pessoas vão pensar. E aí é a teoria do agendamento, o agenciamento, agenda setting.
Eles estabelecem a agenda do que as pessoas vão falar e como elas vão falar. Essas informações todas que eu trouxe para vocês aqui agora, você, quando vê aparecendo nesse universo midiático aí, eles falam com sarcasmo, né? Ou eles colocam aquela conjunção adversativa, o emprego aumentou, mas o salário está menor. Sempre tem uma conjunção adversativa mais, contudo, todavia, entretanto, para tentar descalibrar a aura de positividade. A gente já falou sobre isso. Agora, além disso, eles estão explicitamente tentando desmerecer a positividade das notícias boas. Por exemplo, agora, infelizmente, a gente vai falar sobre notícia boa. Nesse ano de 2022, se você não aprender a proteger a sua mente dessas estratégias muito minuciosas da mídia, você vai ficar embananado aí. E você sabia que eu estou preparando um curso especial para vocês sobre isso, já há anos que eu estou preparando? Esse curso se chama Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. CLAUS, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Esse curso aí, pessoal, vai te ajudar a você entender de verdade o que está acontecendo no mundo, como o conhecimento tentou separar o homem da verdade e ensinou o homem a meramente repetir conteúdos, e isso está por trás de toda a revolução cultural. É por isso que lá no meu Instagram estou fazendo de segunda a sexta um curso aberto para todos vocês, gratuito, chamado Desconstruindo a Revolução Cultural, restituindo o cristianismo à vanguarda da cultura, da ciência e da filosofia. É fundamental, porque o esteio da sociedade conservadora, contemporânea, judaico-cristã, é a base cristã. E essa base que eles estão tentando a todo momento dilapidar. Se a gente conseguir restaurar o cristianismo como esteio da sociedade, a gente vai conseguir proteger a sociedade humana contra esse esforço de desconstrução. Por isso é importante você estar conosco. A pré-inscrição no CLAUS já está aberta, o link está aqui embaixo, e você já pode também vir participar conosco. Daqui a pouco, às 9h15 da manhã, segunda a sexta, às 9h15 da manhã, ao vivo, estou lá trazendo para vocês essa reflexão importantíssima, desconstruindo a Revolução Cultural. A gente fala de política, ciência, cultura, arte, filosofia, antropologia, sociologia. A galera está gostando muito. Venha participar conosco, ok? E a gente está usando um livro de base. Na verdade, não é um livro, são 2 livros, é um box. O box de História da Filosofia do Will Durant. Esse livro foi o que eu usei quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, quando eu comecei a estudar filosofia por conta própria, e eu comecei por aqui, porque é uma escrita clara, profunda e muito robusta, ok? O link para você adquirir o livro está aqui embaixo. Desconto especial, promoção na livraria Daniel Lopes. Venha estudar conosco, ok? E venha também me seguir no Instagram, porque é lá no Instagram onde está acontecendo esse curso aberto, gratuito, onde a gente está mostrando o que está por trás de toda essa revolução cultural anticristã, ok, pessoal? O que você achou disso que eu comentei para você? Você sabia que o Brasil tinha tido todas essas vitórias aí que eu falei? A vitória do desemprego caindo fortemente, a massa salarial está só 5% abaixo do patamar pré-crise, a dívida bruta do governo diminuiu muito mais rápido do que tinha sido imaginado, a Bolsa Brasileira tendo um dos melhores desempenhos aí, foi a única que entregou performance positiva, projeção de crescimento do PIB sempre aumentando, consumo de energia também mais robusto. Você sabia disso tudo? Deixa aí embaixo, o que você achou dessa teoria aí da diferença entre a fala e a realidade? A essência nominal, a essência real do John Locke. Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!